Se você treina musculação, provavelmente já ouviu falar que precisa fazer sobrecarga progressiva para ter resultados. Mas como exatamente isso é feito? Hoje eu vou te mostrar 4 formas de aplicar o princípio da sobrecarga progressiva e te explicar que tem uma delas que é mais controversa. E eu vou te falar o porquê. A primeira forma de fazer sobrecarga progressiva é aumentar a amplitude. Muita gente negligencia isso, mas treinar com maiores amplitudes pode ser uma boa forma de você progredir carga. Por exemplo, agachar mais fundo. A gente sabe que alguns músculos só são devidamente recrutados e geram hipertrofia significativa, como o glúteo ou adutor magro no agachamento, quando a gente atinge grandes profundidades no agachamento. Ou ainda, no caso do supino, principalmente supino com barra, se a gente desce mais, a gente alonga mais esse peitoral, a gente aumenta a excursão muscular que o peitoral está fazendo. E no caso do supino com barra, quando a gente está na parte mais baixa do movimento, quando o músculo está mais alongado, é justamente onde a gente tem o maior torque também para a articulação do ombro. Consequentemente, para o maior trabalho do peitoral. O peitoral vai precisar produzir mais força para levantar a barra. Agora, é claro que quando você aumenta a amplitude, o ideal é que você consiga preservar a técnica, manter a qualidade do movimento. Não adianta aumentar a amplitude e fazer o movimento todo sambado, porque assim a gente não consegue direcionar o estímulo exatamente para os músculos que a gente deseja. E claro que aqui você vai trabalhar com grandes amplitudes se você se sentir confortável para fazer isso. O ideal é que você vá desenvolvendo a sua amplitude aos poucos, sempre tentando superar a sua capacidade. Eu costumo fazer isso, inclusive, com meus alunos antes de aumentar, por exemplo, o peso. Eu sempre falo com eles, procura atingir a máxima amplitude de forma bem gradual, para depois a gente pensar em aumento do peso, por exemplo. Então, essa é uma forma de progressão de carga que não é tão óbvia. Muita gente às vezes não pensa nela, mas é uma excelente forma de progresso de carga. E claro, a segunda forma, que é a forma mais óbvia, que é aumentar o peso para o mesmo número de repetições que você está fazendo. Por exemplo, se hoje você faz agachamento com 50 quilos para 10 repetições, a ideia é que amanhã você faça um agachamento com 51 quilos para essas mesmas 10 repetições. Lembrando que no português, né, na linguagem normal, a gente fala carga e peso para a mesma coisa, mas na musculação elas não são necessariamente a mesma coisa. Quando a gente fala de progresso de carga, como você pode ver, né, já na primeira parte desse vídeo, não se trata somente de aumentar o peso. A carga aqui é uma medida de todo o trabalho que você está exercendo. No caso, a gente calcula séries, né, o número de séries, vezes o número de repetições, vezes o peso que está sendo utilizado. Isso é aumentar a carga total de trabalho. Aumentar o peso é a forma mais tradicional e intuitiva de progredir carga, mas como eu falei anteriormente, para mim ela só faz sentido quando a gente já tem um bom domínio da técnica e uma boa amplitude. Para mim não faz sentido você aumentar o peso de maneira que comprometa a sua amplitude e sua técnica. Isso para mim não é progressão de carga. Se você vai aumentar o peso que você está utilizando nos exercícios, faça aumentos bem graduais. O que eu recomendo geralmente está em torno de 2 até 10% do peso que você já fazia. É claro que aqui a gente faz algumas ressalvas, porque, por exemplo, se é um aluno iniciante que está fazendo elevação lateral com 2 quilos, para ele saltar para 3 quilos, ele está aumentando 50% da carga. Mas dificilmente você vai achar na academia um peso intermediário entre 2 e 3. Entende o que eu estou dizendo? Mas para a maioria dos exercícios, essa proporção percentual que eu falei, de 2 a 10%, ela vai funcionar bem. E lembre-se, sempre progrida o peso de maneira bem gradual, não dê saltos. É melhor que você faça aumentos sucessivos, aumentando 1 ou 2 quilos no máximo, do que fazer saltos querendo aumentar 10 quilos de uma vez. Isso, inclusive, pode aumentar o risco de você ter alguma lesão. A terceira forma de você progredir carga é aumentar o número de repetições para o peso que você já fazia. Voltando naquele exemplo que eu dei, se você faz um agachamento para 10 repetições com 50 quilos, você mantém o peso e no próximo treino você tenta fazer 11 repetições. Eu gosto de trabalhar com zona de repetições. Por exemplo, digamos que eu tenha passado uma zona de repetições para você que vá de 8 a 10 repetições. Então, você vai colocar um peso onde você chegue na falha dentro dessa zona, que pode ser então 8, 9 ou 10 repetições. Digamos que você colocou 50 quilos no agachamento, só conseguiu fazer 8 repetições e atingiu a falha tentando fazer a nona. Você não conseguiu fazer a nona, parou com 8, certo?
No próximo treino, você vai tentar completar 9 repetições com esses mesmos 50 quilos, sacou? Aí no próximo treino, você vai tentar completar 10. Atingir o teto da zona de repetições, que eu falei que é de 8 a 10, aí você aumenta o peso. Aí você põe ali 51, 52 quilos na barra. Pode ser que você volte a fazer 8 repetições. O que você vai fazer de novo? Manter esse peso, para esse novo peso que você ajustou, né, os 52 quilos, e aí você vai tentar de novo. Ah, fiz 8 no primeiro dia, no próximo treino vou tentar 9, vou tentar 10. Atingir o teto, eu aumento o peso. Sempre vai fazendo essa jogada e assim você vai conseguir manter uma progressão a longo prazo. E aí, dentro daquele exemplo que eu falei de elevação lateral, você vai ver que às vezes é mais fácil você conseguir fazer uma repetição a mais para esse tipo de exercício do que aumentar o peso. Mas em outros exercícios, como leg press, por exemplo, é mais fácil você aumentar ali 2, 5% do peso, às vezes, do que realmente aumentar uma repetição a mais. Às vezes é mais fácil aumentar o peso. Então você tem que jogar com isso a depender do exercício que você está executando. E a quarta forma é aumentar o número de séries. Então, qual que é o exemplo? Você mantém o número de repetições que você faz, mantém o peso que você faz, mas você aumenta o número de séries. Então, vamos dizer que você fazia uma série de agachamento com 50 quilos para 10 repetições, então agora você vai fazer duas séries com 50 quilos, tentando fazer as mesmas 10 repetições. Qual que é o porém disso daqui? Como eu falei, quando a gente pensa em carga total de trabalho, a gente pensa em séries, vezes repetições, vezes o peso utilizado. Então, se eu aumentei o número de séries, eu também aumento o resultado do volume total de carga aqui, né? O volume total de trabalho, certo? Porém, diferente das outras três que eu citei, amplitude, aumentar o peso e aumentar o número de repetições para o mesmo peso, você, aumentando o número de séries, não precisa ter tido um aumento de performance, ou seja, da sua capacidade física. Eu posso simplesmente ir lá colocar, faço meu descanso e faço uma nova série. Diferentemente dos outros, que você só vai conseguir fazer com 1 quilo a mais se você ganhou força para isso. Você só vai conseguir fazer uma repetição a mais com o mesmo peso se você ganhou força para isso. Você só vai conseguir aumentar a amplitude com o mesmo peso se você ganhou força para isso. Entende? Já o número de séries eu não preciso desse aumento de performance. Por isso que eu disse que tinha uma que era bem controversa. Tem gente que não considera aumentar o número de séries como uma progressão de carga, porque não houve um progresso da sua capacidade física para que você aumentasse esse número de séries, tá, gente? Por isso a gente tem que tomar um cuidadozinho com isso daí. Até porque a gente também não pode aumentar ao infinito e além o número de séries, né? Não só pela nossa capacidade de recuperação, se eu vou aumentando muito o número de séries, chega um ponto que eu não consigo ter uma recuperação adequada, né, do estímulo que está sendo dado no treino, consequentemente, eu não vou ter a resposta que eu espero de hipertrofia, né? E com o tempo também, se isso se prolongar, isso pode virar uma bola de neve e ser prejudicial para o seu físico. Mas além disso, ainda tem a questão do tempo. Será que você tem tempo para treinar com um volume grande de séries? Então use com inteligência essa forma de progressão. Ela é interessante, né? Afinal de contas, já temos estudos mostrando que há uma certa relação de dose-dependência em relação ao volume e estímulo para hipertrofia, porém isso não é tipo, quanto mais volume você colocar no treino, melhor é a hipertrofia, justamente porque a gente tem um limite fisiológico de adaptação e esse limite é individual. Então, sim, existem algumas formas de fazer o princípio da sobrecarga progressiva e todas elas são úteis. Como eu disse, eu gosto de usar a estratégia das zonas de repetições, onde primeiro eu progrido as repetições para depois aumentar o peso, né? Sempre jogando ali com o piso e o teto dessas zonas de repetições. Mas o mais importante é que você entenda o momento de aplicar cada um. Por isso que eu gosto dessa estratégia, desse exemplo para você, porque é uma forma bem prática de aplicar eles. E assim você não fica dependente de sempre aumentar o peso, porque sobrecarga progressiva não é só aumentar peso, é estratégia. Agora, conta aqui nos comentários qual dessas formas você mais utiliza e teve alguma delas que você tem negligenciado?